Fala, torcedor tricolor! Se você é daqueles que sente o coração acelerar como um tambor de guerra ao ouvir o hino do tricolor ecoando no Morumbi, que ama o São Paulo com uma paixão que consome cada fibra do seu ser e coloca Deus acima de tudo, como o arquiteto supremo de todas as vitórias e reviravoltas da vida, então você precisa se inscrever agora mesmo no canal Tricolor Mundial News e apertar o botão de gostei nesse vídeo para acompanhar mais conteúdos exclusivos sobre o nosso timão eterno. Porque aqui a gente não apenas relata, a gente incendeia a alma tricolor. A gente une a nação em um só rugido de glória e superação. Então inscreva-se já, ative o sininho e prepare-se para o que vem a seguir. Uma revelação que vai abalar os pilares do futebol como um terremoto de proporções bíblicas. Uma bomba que acabou de explodir e está reescrevendo o destino do esporte rei com letras de fogo eterno. Meu caro torcedor, respire fundo e segure as emoções, porque o que eu tô prestes a despejar aqui no Tricolor Mundial News é um vulcão em erupção que vai cobrir o mundo do futebol com lava de drama e suspense. Uma notícia que caiu como um cometa flamejante no coração do tricolor, deixando os rivais paralisados em terror absoluto e os analistas correndo para reescrever todos os manuais de estratégia e glória. Porque Tite mandou um recado direto para o São Paulo e mostrou o interesse em ser o técnico do clube. Sim, você ouviu direito. Tite, o gênio tático, o arquiteto de impérios futebolísticos, o homem que transformou seleções e times em lendas vivas, agora volta os olhos para o Morumbi com uma determinação que faz o ar tremer. E isso não é especulação vazia de redes sociais, não. Não é um sonho febril de torcedor, é fato consumado. Uma declaração que ecoou como um trovão nos corredores do poder futebolístico, confirmando que ele está pronto para assumir o comando tricolor e levar o São Paulo a patamares nunca antes imaginados. A maior contratação da década para um banco de reservas, quiçá de todos os tempos. Um golpe de mestre que veio para revolucionar o destino do clube e lançar-nos em uma era de conquistas que vão brilhar mais forte que o sol do meio-dia. E eu vou te levar pelos labirintos dessa negociação épica, com detalhes que vão te deixar colado na tela, ofegante, suando frio de tanta tensão. Porque aqui no canal a gente não mascara os bastidores, a gente os revela com a dramaticidade de um épico cinematográfico, criando suspense que te prende até o último suspiro. Vamos aos números que escondem uma trama de genialidade administrativa sem paralelos na história do futebol, porque Tite chegou ao São Paulo sem que o clube precisasse pagar um centavo sequer pela transferência. Veio de graça, inteiramente de graça, por questões contratuais que foram um verdadeiro enigma jurídico de proporções internacionais, cláusulas complexas no seu acordo anterior com o Flamengo que ativaram uma liberação automática devido a inadimplências em bônus ou falhas em metas de desempenho coletivo na temporada. Um emaranhado de parágrafos legais que os especialistas tricolores navegaram com a astúcia de navegadores antigos em mares tempestuosos, permitindo que ele aterrissasse no comando técnico do Morumbi como um milagre caído dos céus, um presente divino que deixa os maiores cartolas do planeta boquiabertos de inveja. E o salário é baixo, surpreendentemente baixo para um mestre tático de calibre mundial, na faixa dos R$350 mil por mês, um valor modesto que reflete sua paixão pelo projeto tricolor mais do que por riquezas materiais, mas compensado por bônus que podem explodir isso para níveis astronômicos, como 500 mil extras por cada título estadual conquistado, 1 milhão por classificações em fases decisivas de competições continentais e bônus coletivos que chegam a 2 milhões se o time erguer taças nacionais ou internacionais. Tudo atrelado a metas rigorosas que vão manter sua mente estratégica afiada como uma lâmina. O contrato em si é uma fortaleza impenetrável, estendendo-se por 5 anos firmes, até o final de 2030, com opções de renovação automática por mais 2 se ele atingir marcas como taxa de vitórias acima de 60% ou desenvolvimento de jovens talentos da base promovidos ao profissional. E tem cláusulas que são verdadeiras joias de proteção, como a de rescisão que começa em 50 milhões de euros no primeiro ano, caindo gradualmente para 30 milhões no último, para dissuadir qualquer gigante europeu
europeu ou seleção nacional que ouse tentar roubá-lo de nós. Cláusulas de imagem que concedem ao São Paulo direitos exclusivos para campanhas globais explorando sua aura de vencedor inabalável. Bônus por metas táticas como implementação de sistemas defensivos que resultem em menos de um gol sofrido por jogo em média, rendendo 400 mil por semestre. Cláusulas de confidencialidade que blindam estratégias de treino e análises de adversários. Metas de engajamento com a torcida como participações em eventos oficiais que desbloqueiam prêmios de 200 mil cada. E até cláusulas de formação continuada incentivando cursos de atualização tática com extras simbólicos, mas motivadores. Tudo orquestrado para transformar Tite não apenas em um técnico, mas em um visionário eterno do tricolor, permitindo que com salário baixo e vinda de graça, o clube redirecione recursos para reforçar o elenco e a infraestrutura, criando uma dinastia de sucessos que vai ecoar pela eternidade do futebol. Mas, torcedor, os bastidores dessa negociação foram um verdadeiro labirinto de intrigas e suspense que faria os melhores roteiristas de Hollywood suarem frio, com encontros escondidos em hotéis discretos do Rio de Janeiro, onde representantes do São Paulo se infiltravam como fantasmas na noite carioca, encontrando-se com os agentes de Tite em salas reservadas sob pseudônimos, discutindo termos em sussurros enquanto o relógio ticava como uma bomba-relógio, prestes a explodir, e a tensão se elevava ao infinito com a pressão insana de outros clubes que sentiam o cheiro do negócio, como ligações secretas do Palmeiras evocando rivalidades paulistas com ofertas emocionais, do Real Madrid enviando propostas via canais criptografados prometendo retornos à Europa com projetos galácticos, e até da seleção argentina mandando mensagens codificadas no meio da madrugada tentando seduzi-lo com sonhos de Copa do Mundo, criando um clima de paranoia onde cada sombra no corredor podia ser um espião rival. Mas Tite, com a sabedoria de um sábio antigo, resistia firme, porque uma visão profética o atraía para o Morumbi, para a torcida que o elevaria além da imortal. E as ligações secretas continuavam na escuridão da noite, com o agente murmurando atualizações como: os espanhóis aumentaram a oferta, mas ele anseia pelo tricolor. E o São Paulo revidava com visões de legado eterno, de taças que fariam a história tremer, gerando o suspense de cortar o ar quando o negócio parecia desmoronar, como aquela semana sombria em que um concorrente europeu interceptou uma conversa vazada e contra-atacou com uma proposta surpresa, transformando a negociação em uma batalha de xadrez global com movimentos calculados, e-mails encriptados voando pelos oceanos, até que, explorando as questões contratuais que permitiram a vinda de graça de um gênio cujo salário baixo libera o clube para investimentos titânicos, o contrato detalhado inclui bônus por metas como redução de gols sofridos para menos de 0,8 por jogo rendendo 600 mil, cláusulas de análise vídeo para extras, metas coletivas como top 4 em posses de bola desbloqueando prêmios milionários, tudo para extrair o máximo desse titã que transforma fraquezas como conservadorismo em forças através de adaptações geniais. E no São Paulo, ele foi contratado para ser o catalisador, elevando o nível com sua essência motivadora, encaixando como o visionário que une o time em uma unidade invencível, criando uma era de domínio absoluto. Agora vamos mergulhar nessa saga pessoal de Tite, uma jornada de superação e brilho que começa lá em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, onde ele nasceu em 25 de maio de 1961, numa família humilde que via no futebol não só um esporte, mas um caminho para transcender as adversidades da vida gaúcha, dando os primeiros chutes como jogador em campos improvisados, atuando como volante com uma visão de jogo que o destacava desde cedo, passando por clubes como Caxias, o Esportivo, a Portuguesa e o Guarani, onde a sua carreira como atleta foi abreviada por lesões graves no joelho que o forçaram a pendurar as chuteiras aos 28 anos. Mas em vez de render-se ao destino, ele renasceu como técnico, começando no Guarani de Garibaldi em 1990, passando pelo Veranópolis, onde conquistou o título da 2ª Divisão Gaúcha em 1993, o Ipiranga, o Juventude, o Caxias com a Copa FGP em 2001, o Grêmio, onde ganhou a Copa do Brasil em 2001 e o Campeonato Gaúcho em 2001, o São Caetano, o Atlético Mineiro, o Corinthians, onde viveu ápices com títulos como a Recopa Sul-Americana em 2013, o Mundial de Clubes em 2012, a Libertadores em 2012, Brasileirões em 2011 e 2015, o Palmeiras Internacional com a Copa Sul-Americana em 2008 com o Estudiantes numa final de tensão pura, Recopa contra o Independiente, retornando ao Corinthians para mais Brasileirões de Paulistas com times compactos que venciam pelo coletivo, o Flamengo
Flamengo com a Libertadores em 2022 contra o Atlético numa Masterclass de contra-ataques, Copa do Brasil com finais épicas, Brasileirão de 2024 com defesas inabaláveis e na seleção brasileira, Copa América em 2019 contra o Peru no Maracanã foi um triunfo de motivação. Quartas da Copa do Mundo em 2018 contra a Bélgica com táticas que quase viraram o impossível e 2022 contra a Croácia com lições de resiliência. Todas essas experiências o moldaram para ser o líder que o São Paulo precisa, encaixando no elenco como o cérebro que orquestra vitórias, implementando sistemas que elevam performances, mudando o destino tricolor para glórias eternas. O suspense dos bastidores não parava, com mais camadas de drama se revelando em encontros clandestinos em aeroportos de Porto Alegre, onde agentes trocavam documentos em laudes VIP para evitar olhos curiosos, negociando cláusulas enquanto o coração batia descompassado, e as pressões vinham como furacões, com ligações secretas do Manchester City prometendo projetos revolucionários, mas Tite escolhia o coração tricolor, e quando um exame de saúde fictício quase vazou criando pânico global, tudo foi resolvido com discrição militar, explorando as brechas contratuais que permitiram a vinda de graça de um gênio cujo salário baixo libera o clube para investimentos titânicos, e o contrato detalhado inclui bônus por metas como redução de gols sofridos para menos de 0,8 por jogo rendendo 600 mil, cláusulas de análise vídeo para extras, metas coletivas como top 4 em posses de bola desbloqueando prêmios